Quando um teólogo apresenta tal hipótese, ele se vale dos métodos da ciência e entra no campo da ciência. Deve esperar, portanto, questionamentos, inspeções e críticas dos companheiros naturalistas. Mas a diferença entre o natural e o sobrenatural pode ser entendida de forma mais simples e muito mais sutil. Se a natureza é a província da ciência, podemos dizer que a natureza é este mundo conforme nomeado, medido e classificado. A natureza é um mundo em que o pensamento foi analisado e alinhado em grupos chamados coisas. Como vimos, ela deu uma identidade às coisas ao nomeá-las. Distingue movimento de imobilidade, comparando algo que se move rapidamente com algo que se move devagar, embora ambos se movam. Assim, todo o mundo da natureza é relativo e produzido por pensamento e comparação. A cabeça é diferente do pescoço. De verdade? Por que não poderíamos ter feito a coisa chamada cabeça incluir a coisa chamada pescoço, assim como inclui o nariz? É uma convenção de pensamento que a cabeça e o pescoço sejam duas coisas em vez de uma. Nesse sentido, os metafísicos antigos estão perfeitamente certos ao dizer que todo o universo é um produto da mente. Eles estão falando do universo das coisas. Por outro lado, o mundo absoluto e sobrenatural consiste da realidade misteriosa que nomeamos, classificamos e dividimos como tal. Não é produto da mente, mas não há como definir ou descrever o que seja. A todo momento estamos conscientes dele, mas ele é nossa consciência. Sentimos e percebemos esse mundo e ele é nossos sentimentos e percepções. Ainda assim, tentar conhecê-lo e defini-lo é como tentar fazer uma faca se cortar. O que é isso? É uma rosa, mas uma rosa é um som. O que é um som? Um som é o impacto de ondas de ar no tímpano. Então, uma rosa é o impacto das ondas de ar no tímpano? Não, uma rosa é uma rosa. É uma rosa, é uma rosa e é uma rosa. Definir é apenas fazer uma correspondência, um a um, entre grupos de dados de sentido e som. Mas como sons são os dados de sentido, a tentativa é inevitavelmente circular. O mundo real, que fornece tanto os dados quanto os órgãos com os quais assimilá-los, continua incompreensivelmente misterioso. Desse ponto de vista, não temos dificuldade em entender algumas escrituras antigas. O Dhammapada, uma coleção de ditos de Buda, começa assim: tudo o que existe é o resultado do que pensamos. É encontrado nos nossos pensamentos e é feito dos nossos pensamentos. Essa é, na verdade, a mesma assertiva que abre o Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Através dos pensamentos ou palavras mentais, distinguimos ou fazemos coisas. Sem pensamentos, não há coisas, apenas realidade indefinida. Se quisermos ser poéticos, podemos ligar essa realidade indefinida com o Pai, porque é a origem ou a base das coisas. Podemos chamar o pensamento de filho da mesma substância que o Pai. O Filho por quem todas as coisas foram feitas. O Filho que precisa ser crucificado para que vejamos o Pai. Assim como devemos olhar para a realidade sem palavras para vê-la como é, em seguida o Filho se ergue dos mortos e retorna para o céu. E da mesma forma, quando vemos a realidade como ela é, estamos livres para usar o pensamento sem que ele nos faça de bobos. Ele volta para o céu no sentido em que reconhecemos como parte da realidade e não como algo que fica fora dela. Caso contrário, podemos usar a linguagem metafísica, negativa, para abordar essa realidade indefinida. É o infinito, não o definido. É o eterno, o presente constante, não o passado nem o futuro, mas as convenções do pensamento e do tempo. É o imutável, no sentido em que a ideia de mudança não passa de outra palavra, outra definição que a realidade chamada mudança ultrapassa.
Obviamente, se todo movimento é relativo, não existe movimento absoluto. Não teria sentido dizer que todos os corpos do universo se movem uniformemente a 10.000 quilômetros por minuto, pois a palavra todos exclui qualquer outro corpo em relação ao qual eles poderiam se mover. A linguagem metafísica é negativa porque está tentando dizer que as palavras e as ideias não explicam a realidade. Não está tentando nos persuadir de que a realidade seja algo como uma massa sem limites de geleia transparente. Não trata de abstrações impalpáveis, mas desse mundo aqui, onde nós vivemos. Essa experiência que chamamos de coisas, cores, sons, cheiros, gostos, formas e pesos, não é em si coisa nenhuma, forma nenhuma, número nenhum, nada, a não ser no momento em que a contemplamos. Estamos, portanto, encarando Deus que doutrinas tradicionais chamam de realidade sem limite, sem forma, infinita, eterna, indivisa, impassível e imutável. O absoluto por trás do relativo, o significado por trás dos pensamentos e das palavras. Naturalmente, o significado não tem significado algum, porque ao contrário das palavras, não tem significado, mas é significado. Por si só, uma árvore não tem significado, mas é o significado da palavra árvore. É fácil ver que esse tipo de linguagem, seja em forma religiosa ou metafísica, pode levar a todo tipo de mal-entendido. Pois quando a mente está dividida e o eu quer ir embora da experiência presente, toda noção de mundo sobrenatural se torna seu esconderijo secreto. O eu está resistindo a uma mudança infeliz e então se apega ao absoluto imutável, esquecendo que esse absoluto também não é fixo. Quando a vida fornece uma experiência pesada, o eu só pode passar por ela com a garantia de que faz parte do plano de um amável Deus Pai. Mas essa mesma garantia faz com que seja impossível perceber o amor de Deus, que, como é sabido, demanda que se abandone o eu.